O que define hoje uma mulher? Para marcar o novo lugar das mulheres após tantas conquistas obtidas nas últimas décadas, é necessário abrir mão de todo e qualquer traço que tradicionalmente designou a mulher ao longo da história? Ser mãe talvez seja o único traço ainda preservado. A mãe é a parte que eu faço melhor, sabe? Muito melhor do que ser atriz. Eu deveria ter tido 8 filhos, mas é que não deu. Quando eu descobri já era... Mas a minha filha é incrível, né, Jorge? A minha filha é uma coisa assim... Eu não sei como dizer, mas eu me comovo a cada olhar. Eu olho para ela, eu acho ela tão extraordinária. A todo momento que eu olho para ela, eu fico muito agradecida dela estar ali na minha vida. Eu não sei como é que eu vivia antes dela acontecer na minha vida. De verdade. E eu acho que ter filho é uma moleza. Esse negócio que é difícil, que depois, e como é que você faz, e como é que leva, e como é que... Leva e vê. Eu carreguei a Maria pelo Nordeste, fui para todos os lugares do mundo que eu levei. Eu simplesmente levava, depois eu pensava como é que eu ia fazer. E dava certo, gente. Dava certo. E ela tá aí com 17 anos e é isso. Não é difícil. É mais simples do que se pensa. É só... eu acho que é uma questão de você depositar o teu amor ali e saber o lugar que aquilo tem na hierarquia das suas coisas. Para mim, a maternidade está de verdade, não é da boca para fora, porque minha filha não é filha para revista Caras, para tirar foto, para ficar vendo, como tem tantas, né? Na hora de ser mãe, né, com aquela família, todo mundo bem vestido, tom sur tom, né, aquelas... Não, a minha filha é do meu coraçãozinho mesmo, é a minha grande alegria. Então, eu sei disso, plenamente. E isso foi acontecendo e é dessa maneira. Pronto. Fico pensando assim, o quanto da gente hoje, essa mulher que é independente, que alcança outros lugares, quanto ainda não tem da gente dessa insegurança, dessa dor, dessa vontade de ter a segurança que vem de um outro lugar. E por outro lado, o quanto da gente a gente ainda não descobriu da força que tem, e é por isso que eu acho que é contraditório mesmo, né? Você está procurando uma outra força, ao mesmo tempo ter uma força que a gente não sabe onde está, e que faz a gente ser talvez essa mulher que existe dentro da gente, que ocupa novos espaços, que vai contra toda essa lógica, todos esses conceitos e preconceitos que vêm se repetindo ao longo dos anos e ainda hoje se mantém de outras formas. Essa é a minha pergunta. É que não vai contra, vai junto. Dá para ter as duas coisas. Dá para ser essa mulher interessada no mundo, que saiu para fora da casa. Porque a vida dos meninos sempre foi mais interessante, né? Eles ficam do lado de fora jogando bola, vendo as coisas, aumentando mesmo as perspectivas. Depois é que eles não sabem muito bem o que fazer com isso. Mas eles têm uma vida muito mais plural, enquanto a gente fica lá protegida dentro de casa, aprendendo a costurar. Então, quando a gente saiu desse esquema, a gente se inebriou disso, se intoxicou disso, a tal ponto que a gente achou que era necessário largar aquela outra, que adora brincar de casinha, que adora ter um amor para quem você pode, com quem você pode ser frágil. Porque é muito ruim não poder ser frágil. Eles nem conseguem. A gente consegue, mas a gente está abrindo mão disso. Por quê? Para fingir que a gente é igual a eles? É ruim para eles não conseguir isso. É ruim para eles não entrar em contato com um lugar de sentimentos e emoções que fica lá enclausurado, sem conseguir sair, que dá infarte, câncer, essas coisas todas horríveis, pedra no rim, né?
Fora as outras coisas mais feias que acontecem daqui para baixo, que acontecem antes, aquilo tudo que dá por causa de tensão, porque você não tem a liberdade de soltar aquele mundo de emoções que está acontecendo ali dentro. Eu tenho uma pergunta para ambos. E o que os homens sempre esconderam de si próprios e das mulheres? Vou te contar. O que é que acontece? A pergunta é bem profunda. O que é que acontece dentro do mictório quando vocês estão todos... Existe um mito masculino de educar as mulheres. Os homens têm profunda dificuldade de suportar a lógica feminina, se é que esse termo a ela é aplicável. Os homens... Tá indo tão bem, né? Começou, pegou bem, mas aí... largou. Não, mas eu vou tentar Eu vou tentar. Quando a gente fala em lógica de maneira geral, a gente fala em lógica aristotélica. É a referência, é a base da nossa civilização ocidental. A gente funciona na base do princípio da identidade, do princípio do terceiro excluído, do princípio da não contradição. Desde Aristóteles, no século IV a.C., o estudo do raciocínio lógico se baseia em 3 princípios fundamentais. O princípio da identidade das ideias, que prevê que cada coisa é aquilo que é. O princípio da não contradição, que diz que um determinado pensamento não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. E o princípio do terceiro excluído, que afirma que uma coisa ou é ou não é. Uma ideia ou é verdadeira ou é falsa, não existindo uma terceira possibilidade. Homem normalmente pensa assim, e acha que pensa certo quando respeita esses 3 princípios. Ele pergunta para uma mulher: você quer ir ao jantar ou você quer ir ao cinema? E ela pode responder: pode ser. Pronto, né? Crise, né? Imediatamente ele vai perguntar: mas pode ser o quê?